Zacarias e o anjo Gabriel. Zacarias e o anjo Gabriel. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de versículos 5 a 20. A palavra diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, já que não acreditasses nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Zacarias era um sacerdote de Deus. E sua esposa era da descendência de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Uma coisa chama muita atenção, queridos irmãos, porque Zacarias era um sacerdote. E naquele dia ele foi sorteado para ir ao templo para levar um incenso a Deus, para adorar a Deus. E só ele entrou dentro do templo naquele dia. Os demais ficaram lá fora, orando e intercedendo, para fora do templo. A esposa
e Zacarias era da descendência de Abraão, o pai da promessa. Era da descendência de Arão, o sumo sacerdote Arão, e chamava-se Isabel. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que andava junto com Moisés. Ambos eram justos. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Prestem bem atenção nisso. Zacarias e Isabel, esposo e esposa, eram justos diante de Deus. Eram pessoas justas e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles cumpriam as leis de Deus fielmente. Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Como poderia Isabel dar à luz a um menino que seria chamado de João, sendo ela estéril e de idade avançada, ela e Zacarias? O anjo do Senhor apareceu a Zacarias em todo o tempo. O anjo do Senhor era o arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel. O anjo do Senhor lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu teu pedido. O Senhor ouviu o teu pedido. Que pedido seria esse? Talvez ao longo dos anos, Zacarias estava pedindo para Deus um filho. Mas como poderia ter aí já uma idade avançada, Isabel uma idade avançada, e ela se estéril? Mas o Senhor ouviu o pedido de Zacarias. Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai dar um filho a você. Ela ficará grávida e dará à luz um filho. E vocês vão colocar o nome dele de João. Ele será conhecido como João Batista, o profeta. João Batista, ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, nada que contém álcool. João não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe, desde o ventre de Isabel, ficará cheio do Espírito Santo. Ele vai receber o Espírito Santo no ventre de Isabel. Situação muito rara acontecer isso. Desde o ventre, lá o bebezinho se formando, ele já vai receber o Espírito Santo. E quando ele crescer, ele não vai colocar nada de álcool dentro do seu estômago. Nem vinho, nem bebida fermentada. Porque ele estará cheio do poder do Espírito Santo. E ele virá com o Espírito e o poder de Elias. Quem foi Elias lá no Antigo Testamento? O grande profeta Elias. Onde lá o profeta Zacarias foi anunciado que Elias voltaria. Elias voltaria. E em João Batista voltou o espírito de Elias, o espírito do profeta Elias. Voltou no corpinho
que andava, que chamava-se Elias naquela época, no Antigo Testamento, um dia Deus falou: Elias vai voltar. E voltou para quê? Voltou em quem? Voltou em João Batista. Quando a gente nasce, Deus nos coloca um Espírito em nós. O corpo começa a crescer e cria-se uma alma. A alma, o conhecimento, a sabedoria. Então, o que Deus fez com João Batista? Desde o ventre materno, batizou com o Espírito Santo. Colocou o Espírito Santo nele. E o Espírito que Deus colocou naquela criança, de nome João, foi o Espírito do profeta Elias. Conforme diz as Sagradas Escrituras. E o nosso Senhor Jesus também confirmou isso. Elias já veio. Ele era João Batista. E vocês o mataram. Numa outra passagem. Então Jesus também confirmou que o Espírito do profeta Elias entrou e pousou em João Batista quando João Batista nasceu. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Como posso ter certeza que minha esposa Isabel foi grávida, sendo ela estéril, sendo ela de iniquidade, eu também? Estou velho e minha esposa já tem idade avançada. O anjo Gabriel respondeu: eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu sou o arcanjo que comunica aquilo que Deus manda eu falar. Eu fui enviado para falar contigo, Zacarias, e anunciar essa boa nova. E agora, Zacarias, ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, já que não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O anjo Gabriel deixou Zacarias, o sacerdote, mudo naquela hora. E ele só voltou a falar quando João Batista nasceu. E aí ele falou: o nome dele será João. Uma coisa interessante, queridos irmãos, é que o arcanjo Gabriel falou assim: que tudo vai se cumprir no tempo certo. Tudo vai se cumprir no tempo certo. A sua bênção será no tempo certo. Amém, queridos irmãos? Espero que vocês tenham entendido essas passagens. Em nome de Jesus. Amém.